Olá, nessa edição da TV Embelezar, olhe que alegria na nossa redação, quem veio nos visitar? A Sandra Lúcia Bovo, presidenta da FEBRAP, Federação Brasileira das Profissionais Esteticistas. Mas que alegria, que honra, que bom entrevistá-la. Como está? Foi difícil chegar até em São Paulo? Com certeza, foi difícil chegar em São Paulo. Mas, novamente, é uma grande satisfação e uma honra estar participando aqui novamente com vocês. É com grande prazer que eu estou aqui. Desde já quero deixar aqui o meu olá para todas as internautas, principalmente os profissionais da categoria de estética de todo o território nacional. Bom, Sandra, para nós é realmente uma oportunidade muito importante de colaborar, né, com a sua causa profissional. Mas para quem não sabe, o que quer dizer FEBRAP? E por que a que público, vamos supor assim, ela se destina, não é? Como é que essa legalidade que vocês garantem nessa formação inicial dela, se quiser dizer número de sindicatos, enfim, que estão congregando essa entidade, né? Você pode explicar para nós um pouco sobre a FEBRAP? Com grande satisfação. Também para que as pessoas tenham conhecimento do trabalho árduo que tem praticado a FEBRAP. FEBRAP é a Federação Brasileira dos Profissionais de Estética. No ano de 2003, nós conseguimos identificar que nós tínhamos várias entidades representativas em busca do mesmo objetivo, que seria a regulamentação das atividades desta categoria profissional. Devido a este fato, unificamos em todo o território nacional de forma organizada para que tivéssemos uma única voz através da Federação Brasileira dos Profissionais de Estética. Aí deu-se início à nossa Federação Brasileira dos Profissionais de Estética. Que congrega sindicatos, associações. Sim, congrega sindicatos, associações, em todo o território nacional, né? E os profissionais, evidentemente. E trabalha no amparo, né, de toda a categoria profissional, na defesa dos direitos desta categoria profissional, né, e na busca do nosso objetivo maior, que é a regulamentação das nossas atividades. A senhora recentemente teve uma surpresa em uma audiência pública federal aí em Brasília, exatamente com debate sobre a regulamentação da profissão de estética, todavia com outras profissões que não têm a mesma carga horária de formação, tanto no curso técnico quanto no curso tecnológico, que a senhora fez um levantamento das grades, né? Elas não têm essas disciplinas, muito menos a carga horária. Então, o que é que pode, resumindo, citar que ocorreu essa audiência pública federal, sem convidá-las? O que eles queriam fazer? Na realidade, o nosso projeto de lei 959/03 entrou pela Comissão de Legislação Participativa de sugestão de duas associações que, na época, ainda não havia a federação, e por isso foi criada a federação. Passamos, então, a lutar pelos direitos da regulamentação e dessas atividades. O que ocorre é que esse projeto de lei 959/03 foi muito trabalhado em esfera federal por toda a liderança classista de várias entidades. Nós tivemos muitas discussões na Comissão de Trabalho, na CETASP, que culminou na classificação brasileira de ocupação. Saímos da área do embelezamento, entramos na área da saúde. Tivemos também uma audiência pública onde trouxemos, devido à identificação das necessidades dessa categoria profissional, nós sugerimos em 2009 a audiência pública onde nós trouxemos todos os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, enfim, todos os ministérios foram convocados para participar, e para nós foi uma grande vitória, né? Tanto que hoje nós temos aí o que você falou, que é a classificação, o Ministério da Educação, né, que nos dá, no parecer 16 de 99, o curso de formação técnica
ambos no Catálogo Nacional de Cursos, quer dizer, são cursos efetivos, né? E o 436 de 2001, que é de formação tecnológica. E agora, em 2016, o 413, né, que saímos do curso experimental para adentrarmos então ao curso efetivo de estética. Então, todo esse trabalho nós tivemos com a liderança classista, na luta por nossos direitos, e conquistamos tudo isso. Tivemos ainda a Lei 12592 de 2012, que reconhece a nossa profissão de esteticista, que muito nos honra, né? O que está faltando? Está faltando a aprovação do projeto, que já passou por todas as comissões devido a tanta luta desta categoria profissional, né? Tantas mulheres, mais de 10 anos lutando para que a gente pudesse ter a regulamentação destas atividades, né? Em âmbito nacional, para que todas nós pudéssemos estar amparadas dessas atividades profissionais, devido a esse trabalho de profissionalização que vem adquirindo essa categoria profissional. O esteticista, de acordo com a sua pergunta, o esteticista de formação técnica, ele simplesmente atende às técnicas estéticas, né? Assim como outras profissões, vou citar aqui a farmácia, por exemplo, né? Tem um farmacêutico que é o responsável técnico. O farmacêutico responsável técnico, ele tem que ter um nível superior. Da mesma forma, é a formação técnica em estética. A profissional técnica em estética, ela é responsável pelas suas atividades. Já o tecnólogo, ele é responsável técnico de um centro estético, né, onde ele responde pela atividade dele e dos demais profissionais que estão ali atuando, como, por exemplo, nas grandes franquias, né, que são muitos profissionais. Bem, uma dúvida que não foi resolvida. Essa audiência federal, ela objetivou algo e a senhora tentou dialogar e foi discriminada. Exatamente. Na realidade, o que houve é que o que passou pela Câmara Federal, apensado, que é o projeto 2332 de 2015, que estava pensado ao 959/03, que foi de sugestão e de iniciativa popular desta categoria profissional, né? Ele estava pensado, o 2332 estava pensado ao 959, que era o projeto principal. Passou pela Câmara Federal, que nos orgulhou muito, né? Porque ainda bem que a gente conseguiu chegar até o Senado, porque são mais de 10 anos de luta, né? E, de qualquer maneira, quando aconteceu a audiência pública, né? Nos causou bastante estranheza, porque nós identificamos, né, para a assessoria da relatora, que seria a senadora Ana Amélia, né, no caso, o trabalho desta categoria profissional, a identidade deste trabalho, né, que de tantos anos de luta, tantas audiências que nós tivemos. Eu acho que todos sabem a dificuldade que é organizar uma categoria inteira de profissional, com 90% de mulheres desse segmento. Então é uma luta muito grande e nós infelizmente não tivemos o reconhecimento e o respeito que deveria ser dado a essas trabalhadoras. Fica aí um alerta então para as pessoas que estão envolvidas, né? Talvez pedir desculpas e saber o que podem fazer de forma mais adequada, porque essa luta feminina hoje, temos até grande mídia dizendo que é muito louvável, porque elas estão praticamente mostrando em pleno século XXI a garra das mulheres brasileiras, né, de norte, sul e leste, oeste do país, né, brigando por um direito que elas já têm, porque elas têm garantias da OIT, né, é só procurar, vocês vão ver que há uma garantia de associação por trabalho, de formação. Quando a gente vai olhar a Constituição também, as pessoas podem se reunir de forma pacífica e lutar pelos seus direitos. O Ministério do Trabalho, eu vi que elas têm também da área da saúde, né, da educação. Quer dizer, praticamente os direitos adquiridos de tudo que poderia ter antes, elas já têm. Isso elas mostraram, inclusive, no Ministério Federal, e ficaram recebendo um elogio, né, do Procurador-Geral em relação
a toda a luta delas e a organização que tem. Então, eu estou um pouco me intrometendo aqui, Sandra. E eu agradeço, né? Apenas complementando que você tem mais familiaridade com essa questão. Então, elas têm essas garantias pré-existentes, né, antigas, solidificadas, né? E elas estão no mercado do trabalho e comprovando isso, né? Agora, a senhora falou da carga horária das técnicas e a carga horária dos tecnólogos. Não. Gostaria de saber qual é a quantidade de horas que cada uma estuda. Não, apenas complementando a sua pergunta com relação à audiência pública, só para terminar, eu acho que ficou um adendo que eu acho importante colocar, é que nesta audiência pública foi convocado CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, foi convocado a Sociedade Brasileira de Dermatologia, e nós não tínhamos um representante nacional para falar em defesa da categoria profissional, sendo que a audiência pública, o foco era a discussão do projeto de lei 77, né, que virou 77, para discutir as questões da regulamentação da categoria de estética. Então nós nos sentimos literalmente ultrajados. Continuando a questão do PL, da carga horária da formação técnica. A carga horária da formação técnica é 1.200 horas e o tecnólogo 2.000 horas. Agora, de acordo com o 413 de 2016, foi unificado. Né? Porque até aqui, que também foi solicitação da FEBRAP para o MEC, para que unificasse essa carga horária, porque cada universidade tinha uma carga horária, porque o curso era experimental, né? Criaram-se vários cursos desordenadamente, né? E agora não, agora está unificado, a carga horária é 2.000 horas para o curso de formação tecnológica. Não botando lenha na fogueira, mas, por exemplo, essas outras profissões com suas outras categorias sindicais ou representativas, que a senhora diz que invadem a área das senhoras e que estão me prejudicando muito, elas têm a mesma carga horária de estética na formação delas ou elas não têm? De forma alguma, né? Tanto que se nós temos, veja bem, são direitos adquiridos. Na realidade, o que nós estamos pedindo, né, é que a Câmara Federal, o Senado e os senhores legisladores entendam que é um resgate de uma dívida desta categoria profissional. Porque se nós temos uma classificação brasileira de ocupação do Ministério do Trabalho, se nós temos o MEC com os cursos já definidos, toda a carga horária específica para esta categoria profissional. Um projeto que já passou por todas as comissões, inclusive a Comissão de Cidadania e Justiça da Câmara Federal. Então ele foi muito discutido. O problema é que não foi colocado por que ele conseguiu chegar até aí. Porque não era ele em discussão, no caso. Né? E nós não tivemos a oportunidade de poder apresentar dos fatos reais. É interessante também que a senhora não está citando, mas a senhora me mostrou uma vez que tem um documento da área da saúde, do Ministério da Saúde, com uma Secretaria Nacional da Saúde, não sei o quê, que classifica as senhoras não só como trabalhadoras, né, mas também fala de algumas coisas do risco da profissão, da saúde. Eu não sei os números. Com certeza, nós temos toda a legislação de biossegurança, né, que estão dentro das atividades. O profissional esteticista, ele tem na sua carga horária o que precisa para atender a questão estética. Como tem avançado muito, hoje é uma economia de muito interesse, né? Então foge um pouco a ética.
E o que nos preocupa é que nós temos pessoas que estão investindo, que têm amor à sua profissão e que têm o direito de ser respeitada. É isso que nós estamos pedindo. Inclusive, me parece que tem problemas assim também, que a senhora havia citou há pouco, de franquias que estão sendo estabelecidas no campo da estética, mas que não tem uma esteticista responsável e que seria obrigatório. É isso que a senhora me falou? Mais do que isso, sim, Elizabeth, mais do que isso, né? As franquias que vão fazer atendimento estético têm que entender que à frente disso tem que ter uma esteticista, porque foi ela que estudou o maior órgão do corpo humano, que chama-se sistema tegumentar. Nós não trabalhamos com patologias, nós não invadimos a área de ninguém. O projeto de lei 959 esclarece muito isso. A gente não invade a área dos médicos, a gente não invade a área da fisioterapia, a gente não invade a área de ninguém. É por isso que nós chegamos até aqui no 959/03. Nós precisamos resgatar este direito, por favor. E também a senhora mostrou isso na Assembleia Legislativa, um parecer de um procurador federal, do Ministério Público Federal, porque lamentavelmente um cidadão em outro estado fez uma denúncia falsa em relação à senhora e às entidades, né, e à profissão, e a senhora juntou tudo isso. Eu me lembro assim que eu acho que uns 300 documentos na sua defesa, e esse procurador foi muito gentil, ele leu tudo e depois ele deu um parecer dizendo que as senhoras estão absolutamente de forma legal, que a sua entidade e os seus procedimentos estão absolutamente corretos dentro da lei. Existe esse documento e a senhora inclusive pediu que fosse arquivado nos anais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo numa audiência. Perfeitamente, perfeitamente, Elizabeth. Quero agradecer mais uma vez essa boa lembrança, você como sempre criando oportunidades para que a gente possa apresentar dos fatos na íntegra. Realmente, nós temos perseguições de outras categorias profissionais há muitos anos. Nós sofremos essas perseguições há muitos anos. E nós queremos a liberdade de poder atuar, né? E poder dar continuidade a essa ciência maravilhosa, que é a ciência da prevenção. Bom, em São Paulo, a senhora está também em uma fase bastante final, né? Iniciamos aí juntas, entramos inclusive com a marca Embelezar também para fazer um coletivo, não é? E esse projeto de lei estadual, ele visa a regulamentação profissional no estado de São Paulo. E existe uma determinação que se o estado, por exemplo, regulamentar aqui, automaticamente federal terá que seguir o que ficar determinado aqui. E ali foram juntadas todas essas leis, todas as garantias que as senhoras têm, que está citando aí, né? E esse foi o patrono deste projeto de lei, o excelentíssimo deputado estadual, professor Dr. Carlos Gianazzi. Ele é um doutor da USP, né? E a senhora, então, está com essa documentação toda pensada também, né? E o que a senhora tem a dizer, como ele está no momento? Qual é a situação dele? Faltava pouco para ser aprovado? Realmente, Elizabeth, o projeto de lei, o 763 de 2011, já passou também por todas as comissões, né, porque é um trâmite legal para aprovação de uma lei. Passou por todas as comissões aqui na Assembleia Legislativa. Está esperando apenas a sanção por conta do trabalho do nosso deputado Carlos Gianazzi, e você sabe que tem nos apoiado e tem acompanhado o nosso trabalho em audiências públicas aqui no Estado, devido a ser o maior Estado do país, né? Nós temos trabalhado muito nessa questão com o apoio do excelentíssimo deputado Carlos Gianazzi, e conquistamos a aprovação de todas as comissões, e ele está pronto para a sanção do nosso governador Geraldo Alckmin, que eu aproveito aqui a oportunidade de pedir ao nosso governador que atenda a essa reivindicação da nossa categoria profissional no maior estado do Brasil, que será uma grande força. Um outro detalhe é que o estado do Paraná saiu na frente, e hoje o estado do Paraná tem a regulamentação aprovada e sancionada pelo governador do estado. Então, seria muito interessante se nós conquistássemos isso também aqui no estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil. Aproximadamente são quantas esteticistas, incluindo homens e mulheres,
né, que a profissão também há homens, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil em geral? Tem aproximadamente algum cálculo? Nós temos um gráfico, né, que inclusive está no nosso blog lá da FEBRAP, quem quiser consultar, http://febrapestética.blogspot.com.br. Lá nós temos um gráfico direcionando justamente sobre quantos profissionais nós temos no território nacional. Porém, ali tem o índice dos profissionais que já tem formação técnica e tecnológica, só que sabemos que muita gente ainda está solta neste mercado, precisa de um amparo, né? Que são profissionais que têm nossa categoria, assim como qualquer outra, iniciou nos idos de 80, né? Aqui no Brasil nós temos mais de 60 anos, são 70 anos de reivindicação, então temos mais ou menos 100 mil profissionais. Em São Paulo. No estado de São Paulo. Para encerrar, né, eu gostaria assim que a senhora deixasse uma mensagem de agradecimento e motivação para as suas colegas esteticistas, né, elas estão todas aqui, a gente não conseguia nem fazer entrevista, de tanto que elas ficavam aqui buscando a senhora, né? Então, elas estão em várias cidades, têm representação em vários estados, e elas estão fazendo um apoio para a senhora neste momento. E então, qual é essa sua mensagem final para aquelas que já estão engajadas, afiliadas, e por que é que outras devem somar, não é? Bom, eu quero agradecer aos profissionais que vêm agregando a essa luta e entendendo a dificuldade, né, que nós temos enfrentado durante todos esses anos, apoiando a nossa luta. Todos os profissionais, não só do estado de São Paulo, mas de outros estados de todo o território nacional, as associações que estão conosco, os sindicatos, o trabalho árduo de todos esses profissionais na luta e na busca pelo seu direito. E eu gostaria muito de pedir aos profissionais que engajassem os que ainda não estão congregados com a federação e as associações dos estados, que agregassem a esta luta, porque é apenas de forma organizada que nós vamos conseguir e conquistar um direito que é de todos nós esteticistas, porque nós sabemos que juntos, né, que nós vamos seremos e teremos uma força nacional em prol de um objetivo que é comum a todos nós: o respeito e a regulamentação das nossas atividades em âmbito nacional. É interessante também que as pessoas saibam, os profissionais e professores, as pessoas que têm indústrias e produtos, enfim, voltados para a categoria, que a FEBRAP, ela tem também dentro da missão dela, orientar. Então, se uma pessoa quer fazer um curso no exterior, quer saber se esse curso é legal, é válido, não é? Elas têm um corpo jurídico muito grande, que elas não contam para ninguém, né? São os conselheiros, assim como o Espaço Mulher tem alguns que estão até próximos. E nesses conselheiros, há desde policial federal e civil, militar, né? Há também magistrados que são aposentados, gente que é da Receita Federal, enfim, são pessoas, e é interessante que muitos são homens, né? E professores de direitos, acadêmicos, gente que escreve livros, né? Autores. Então essas pessoas, elas estão juntas como voluntários, conselheiros, tanto delas quanto de nós. E, por exemplo, recentemente elas foram orientadas a entrar com uma ação coletiva pelo Ministério Público Federal, né, por causa do que está ocorrendo e a preservação dos direitos delas. Então é importante que todos que estão ouvindo isso aqui se inteirem, né, porque quanto mais gente estiver junto na representação coletiva, mais rápido o Ministério Público Federal, e fica aqui com alerta, a Procuradoria dos Cidadãos, né, para ouvi-las e orientá-las, porque há um problema grave no país inteiro e é um coletivo, precisa ter um marco regulatório, alguma coisa assim. É isso? É isso mesmo, perfeitamente. Bom, então, para a senhora se despedir, não é? Eu já deixo aberto aqui essa finalização, tá bom? Eu quero agradecer novamente a oportunidade, Elizabeth. Quero agradecer a toda a atenção que você tem dado a essa questão já por muitos anos, né? A gente está junto aí já faz
um tempinho, né? E você tem acompanhado a nossa luta, né, as dificuldades que temos, porque somos um coletivo de mulheres, né, mas a gente está engajada nessa luta e eu tenho certeza que a vitória é sempre pela justiça e para a justiça. E eu confio na justiça, acima da dos homens, a de Deus. Muito obrigada por tudo, quero agradecer aqui, deixar minha atenção e meu carinho especial a você, a sua pessoa, por toda a dedicação que você tem tido, não só com as esteticistas, mas com todas as mulheres e de também outras categorias profissionais, principalmente na área da beleza, porque você conhece essa luta, né? Você já esteve do lado de cá, então, como eu conheço a tua história, eu sei que você já esteve do lado de cá, então você sabe como é difícil a gente conquistar. Mas eu quero aqui agradecer a oportunidade que você tem dado e tem aberto esse espaço, né, para a gente poder colocar as nossas questões de direito, que já é muito difícil, porque a mídia hoje está focada para outros interesses. E a gente ter um canal onde a gente possa apresentar e ter alguém que nos defenda nesse sentido é de suma importância. Muito obrigada por tudo, Elizabeth. Então, veja bem, ela está dizendo que eu passei pro lado de lá, que eu estava do lado de cá, então eu vou explicar, gente. Tá? Com 15 para 16 anos eu fiz parte já de trabalhos junto ao sindicato, ele era inicial ainda da área de cabeleireiro, esteticista, manicure, era tudo junto. E aí então eu tive uma revista no campo da beleza. Sou uma das pioneiras de juntar área médica, farmácia, fisioterapia, esteticista, professor de educação física. Por quê? Porque é para mostrar que todo mundo tem que saber trabalhar junto, porque cada um faz um pedacinho, né? E as pessoas precisam do conjunto. Então nós tínhamos a revista durante 5 anos, aí a gente passou por uma tragédia de societária, mas recomeçamos com a marca Embelezar. Estamos aqui fazendo agora já esta etapa, né? E o mercado ficou, a gente não perdeu ninguém, né? E ela veio então num evento de direitos humanos da Assembleia Legislativa pedir que, pelo amor de Deus, defendesse os direitos humanos dela da categoria. Então a história é esta, né? E a gente está muito honrada de estar colaborando, as suas colegas tem que ser mais corajosas, você também, tá? Agora abriu-se a porta do Ministério Público Federal, que foi conduzido então, né, por gente muito qualificada, né? As senhoras não têm que ter medo, existem pessoas poderosas juntos, não só de mim, mas agora junto de vocês, tá? Não estamos sozinhas, é isso que precisa entender, tá bom? Tá ótimo. E assim encerramos essa edição da TV Embelezar, ainda no início, a gente está acertando e errando, mas começamos com uma causa boa, pedimos e imploramos as pessoas que trabalham com produtos, com equipamentos, enfim, que se reportem à FEBRAP, deem apoio a elas também, né? Porque fazer parte dessa luta histórica é algo muito bonito para os senhores também, né? É apoiar e não discriminar a categoria. Desde já agradecemos muito e deixamos um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima edição.